Tem esses, tem. E a gente está vivendo uma era, né? A gente fala que Deus sim, Deus está chamando um novo povo, Deus está alicerçando, Deus está tratando a terra, Deus está peneirando a terra e está tendo uma transformação, uma mudança. Nesse momento a gente percebe com mais nitidez que está chegando o final. Ou por que não dizer, iniciou uma nova era ao qual a gente já deu início, não sabemos quando ou como, mas o Apocalipse já está bem focado em nossos dias. O Apocalipse se diz que é o final dos tempos, né? É chegada a hora do juízo final, Jesus está voltando, está se aproximando do seu povo, gentil e não gentios. O que quer dizer? Gentil é aquele que ainda vive pela carne, vive pela cegueira espiritual. Gentil é aquele que se volta a si como prioridade, como desejos, vontades, pensamento, conforme a sua nitidez que floresce a alimentar-se aos seus desejos, sendo cúmplices às suas vontades, aos seus legados como ser humano. E esquece do outro como parte de si mesmo, esquece da sociedade ou, de alguma forma, aflora-se o sentimento de extermínio, de alguma forma atraindo-se à maldade, atraindo-se ao mal, interligando-se ao que é mal, para denegrir, desfazer, ocultar-se de homicida, mas a si mesmo pelas obras ocultas, matando-se uns aos outros. O que nós podemos fazer dentro de uma situação, uma geração onde o evangelho está sendo corrompido, onde o evangelho já não se faz mais temerante, temedor. As pessoas não temem mais a Deus nem a palavra dele. E quando a gente falava antigamente sobre os gentios que não se dava com os judeus, hoje a terra elas se permitem não mais se deixar influenciado pela palavra. As pessoas se tornaram frias, calculistas, sem amor, né? Esfriaram. E a própria palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Voltando-se, aqui tem pouco instante, a gente estava no carnaval, o carnaval que tem toda uma preparação, em cada estado ela se revela de uma forma, em cada ano, cada vez mais se motivam. E a gente teve esse ano aqui na Bahia, em Salvador, no sábado, uma tarde de carnaval, onde o encontro de duas vozes célebres, né? Celebradas como duas mulheres rainhas, uma que deu início ao carnaval nos anos 70, 80, foi a primeira mulher a subir ao trio elétrico, né? A pegar em uma guitarra, a pegar em um microfone, delegando festa à carne, e a outra que se faz desde do ano de 2000, rainha também pela sua voz, pelo seu estereótipo, por toda a sua elegância, sua entrega pelos ritmos baianos. E assim a gente viu nesse encontro, viralizou em todas as redes nacional e, por que não dizer, internacional, porque é uma época onde todos se reúnem com as redes sociais, a gente vê que chega muito fácil e muito rápido tudo que se acontece, né? Tudo que é de nitidez aos olhos e aos ouvidos da carne. E a doce voz dessa mulher, Baby Consuelo, anunciou que o Apocalipse estava por vir. Mas quando a gente viu o retorno da fala, né, da nossa Ivete Sangalo, a gente percebeu que não foi bem quisto, bem visto aquele anúncio.
Isso viralizou de forma onde muitos cristãos, não cristãos, evangélicos, não evangélicos, críticos da arte, crítico do meio em que vivemos, combatendo essas vozes. As pessoas falavam, né? Cada uma se apegava ao fato, porque o ambiente não era propício, outros falavam, o que é que a Baby estava fazendo no meio, já que ela é cristã, ela é evangélica, por que ela estava no carnaval? Outros diziam, mas por que Ivete teve que tratar a palavra de Deus de descaso, com desdém? Por que ela teve que falar daquela forma, denegrindo-se a própria imagem, ao qual refletia ser contra ao Apocalipse e dizer que tinha poder acima de qualquer coisa, porque não dizer acima de Deus que ela não ia deixar acontecer e que ela ia macetar, que isso não iria ocorrer aqui na Bahia. Então a gente percebe-se que no mundo em que vivemos, a nostalgia tomou conta, a hipocrisia humana, as pessoas hoje se afeiçoam ao que a outra pode oferecer ou ter, e esquece que a palavra tem poder. E a palavra de Deus diz que ele veio tanto para os santos, né, como para os profanos, os ímpios, os gentios, os cristãos. Toda essa é a criação, é divina, é de Deus. Todos fazem parte de um só Deus. O que ocorre, o que acontece, é que aquele que não o recebe, aquele que não o abraça, e o recebe como Senhor e Salvador da sua alma, esse por si só está colocando a sua alma em perigo, tendo à vista a segunda morte no lago de fogo e enxofre. E Deus fala assim, que não é que ele não queira, ele se delega a Deus, né? Antes mesmo de tudo acontecer, antes de tudo se formar, e depois ele diz que não haverá outro. E toda a criação teria sim que se dobrar os joelhos perante a ele, perante a face do Senhor e diante dos homens para o adorar. Isso vai acontecer? Vai. Já está acontecendo, onde os sinais de Deus estão sendo vitais nesses últimos dias. Então a gente vai voltar aqui a falar um pouquinho do que ocorreu no carnaval, onde nossa Baby, nossa Ivete, dois seres humanos maravilhosos que Deus ama, né? E a gente pode dizer que houve um encontro do gentil com o judeu aqui, os judeus, e aí onde teve essa guerra espiritual que ocorreu no Carnaval de Salvador. E a gente vê que as pessoas se apegam muito aos fatos daqui, da matéria, perguntando, por que isso, por que aquilo outro. Mas vamos voltar aqui, à Bíblia. Eu digo que o encontro dos discípulos com Jesus, de uma passagem que perguntava assim, Jesus, Rabi, vem comer, vem. E ele dizia, eu já tenho algo para comer. E o outro falava assim, uns com os outros, os discípulos perguntavam, por acaso alguém viu que Jesus trouxe para comer? O que foi que ele preparou mesmo? Quem sabe o que é que ele tem para comer? E aí ele respondia, eu tenho, é muito especial o que eu tenho para fazer, é uma comida que é fazer a vontade do meu Pai. Essa comida é fazer a vontade do meu Pai. É muito especial o que eu tenho para fazer. O que eu tenho para fazer é uma comida que eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai. Quando ele coloca isso, que a comida dele é muito especial, que é para fazer a vontade do Pai, seria ele desenvolver a obra do Senhor aqui na terra. Seria ele clamar em prol das almas, seria ele levar o evangelho às almas, às multidões. E ali ele diz que dentro daquela situação onde todo mundo para, o que ocorre? Os discípulos que estavam com ele não sabiam que a prioridade era fazer a obra de Deus, era levar o evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus coloca que as almas é o alimento mais precioso e que Deus não abre mão de resgatar essas almas que se encontram
perdidas, não importa onde elas estejam, é sim da vontade de Deus que o evangelho seja pregoado e apregado em todos, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento. Devemos sim estar relembrando, avisando, chamando a atenção de que Jesus está voltando e que é necessário que cada um cuide do seu momento, do seu templo espiritual. É necessário, sim. E o que ocorreu? Baby disse: eu vou fazer aqui a vontade do meu Deus. Esse é o maior alimento, é o melhor alimento. É porque que eu estou aqui agora para falar e fazer o que meu pai me enviou para fazer. Me lembra muito essa parte, né, onde ela teve essa força no meio de muitos que esqueceram o que poderia vir a ocorrer naquele momento se houvesse qualquer situação emergente que aquelas pessoas não tivessem preparadas espiritualmente e pudessem partir dali sem Jesus. Então nós vemos que Baby Consuelo, mesmo estando ali, eu acredito que por mais questionamento ao qual as pessoas fazem e fizeram naquele momento, ela é uma pessoa ungida, que está se preparando cada vez mais para a volta do Criador. E ela colocou a vontade de Deus, que é santa, perfeita, para que cada um se cuide e se prepare, né? Deixando a velha criatura, arrancando os carrapichos e se preparando para a volta do Criador. Vimos também, né, aquela passagem de João 1, onde Jesus fala: eu sou a carne, eu sou o verbo que se fez carne e me pus no meio de vós. Olha, eu sou carne no meio de vós. Eu também sou homem, eu sou igual a vocês. Mas ele disse: eu vim para que vocês tivessem luz, para que vocês passassem a ser luz. E a palavra diz assim: e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, no meio de vós. Olha que coisa linda. Mas as trevas não aceitaram, deram as costas, esmurraram, não deram passagem. Mas Jesus, na sua sobriedade, na sua nitidez, humildade, humilde como sempre, ele diz assim: se um de vós me receber, me aceitar, eu darei o poder de ser chamado filho, e aos filhos eu darei toda a minha herança dos céus e da terra. Deus, ele oferece, sabe, que nós aqui carregamos o caráter, a imagem e semelhança do Deus Criador. Nós, aqueles que somos filhos do Senhor, reconhecemos que ele é o nosso Pai, o nosso Salvador. Fazemos tudo conforme a sua vontade e a sua justiça aqui na terra. Aqueles que são filhos carregam como herança a alta imagem do que é perfeito, do que é amável, do que é eficaz, veraz, justo, amoroso, bondoso, manso, humilde. Essas são heranças. Deus prepara dons aos filhos daqui da terra para ser dividido, ampliado, extenso, longânimo a toda a terra, a todos os povos, que é a palavra dele, através da minha e da tua boca. Temos sim que pregar o evangelho do Senhor. E quando aqueles que se voltam dizendo eu não aceito, eu não recebo, a gente se volta àquela palavra. Existem aqueles que vieram, que já estão direcionados ao caminho do mal. Esses já vieram direcionados à segunda morte. Esses já estão propícios a ter a primeira e a segunda morte. E Deus fala assim: eu não tenho alegria, eu não me alegro na morte do ímpio. Então Deus, ele não aceita. E por causa do inimigo das nossas almas, que quer levar o maior número de almas para o inferno, para fazer morada com ele eterna, é que nós estamos aqui para lembrar. Todo compromisso de cruz, todo sofrimento da morte do nosso Deus na cruz, por mim, por você, foi por todos, para que a gente se voltasse a ele. Né? E a gente viu que isso delegou uma imagem, né,
talvez bizarra da nossa elegante estrela Ivete Sangalo. E as pessoas começaram a usar o termo macetando, que Deus estava macetando a Ivete. Mas eu queria dizer aqui que antes mesmo de tudo isso acontecer, 15 dias antes do carnaval, Deus me trouxe a imagem de Ivete. Ivete, sabe, com uma imagem de 80 anos, né? Ela mudava a fisionomia assim, ficava toda enrugada e com a fisionomia de bruxa. E eu ficava assim, oi, o que aconteceu com a Ivete? Eu falei, meu Deus, e eu acordei assim, foi questão de, sabe, aquela coisa assim. E 3 dias depois, à meia-noite, eu tive outra visão com a Ivete, ela vestida de preto, com capuz, né, com aquela roupa toda preta e com a maquiagem escura, tudo escuro, tudo preto. Só que a beleza dela continuava. E eu falava assim, ai, que mulher bonita. E eu olhava e falava, não, não é a morte, é a Ivete. Eu falei, parece que ela quer me assombrar, mas é a Ivete. Aí quando eu falei, a Ivete veio de novo. Por que Ivete veio de novo na minha mente? Deus está querendo falar algo com Ivete. Pulei, fui diretamente, né, que eu estava deitada, peguei o celular e comecei a gravar. Fiz uma gravação, deixei na minha galeria, e que continua na galeria. E comecei, depois que eu vi que as coisas estavam acontecendo, eu não tinha como enviar aquilo para a Ivete. Também não levei a público porque parecia ser uma sensitiva, né, que estava querendo ou desejando que alguma coisa pudesse ocorrer, ou dizendo, olha, eu tenho a palavra nisso aqui, vai acontecer isso com a Ivete. Então eu falei assim, meu Deus, eu vou deixar aqui gravado, porque eu quero entender o que é que está ocorrendo, porque veio essa situação toda, né? E vamos orar pela Ivete, pela casa da Ivete. E foi o que eu fiz. Mas a gente está vendo que tudo, nada passa disperso aos olhos do Senhor. Deus disse que tudo que Ele faz aqui antes, Ele mostra, Ele revela aos seus servos e profetas. E eu queria dizer para vocês que a nossa vontade é de levar o maior número de pessoas ao Evangelho de Cristo, elevar a luz, né, do amor, da bondade do nosso Deus, e dizer o quanto Deus tem se entristecido com a forma que nós temos vivido hoje. Hoje Ivete encontra-se no leito de um hospital, muita gente, né, sobrepõe a situação de tudo que foi falado, e a gente sabe que a palavra tem força, tem poder, mas que acima de tudo, Ivete, já estava revelado algo que estava por acontecer em sua vida. Deus já tinha falado, porque alguma coisa ocorreu dentro desse espaço de tempo, ou já vinha ocorrendo, ao qual Deus estava querendo chamar a tua atenção, de que Deus tem sim algo novo para fazer na tua vida. O Espírito Santo de Deus quer tomar a tua alma, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem ciúme de tudo que tem ocorrido, né? Algo que você, né, por falta do entendimento, por falta do conhecimento, tem se permitido e tem desagradado a Deus. E o Senhor, Ele está te chamando. O Senhor requer essa tua alma que foi dada por Ele, requer na presença dEle, requer vivendo o melhor dEle, né, presenciando o Espírito da verdade, do caminho da vida eterna. O Senhor, Ele te chama, Ivete. E é por isso que eu estou aqui para falar para você que você é uma pessoa especial. Eu não sei as obras, a qual tem sido as obras das tuas mãos, né? Porque cada um dará conta de si. Salvação é individual, mas diante de uma representante espiritual daqui da terra, um chamado que eu tenho do reino dos céus, e eu me ponho a ser pelo nosso Pai em todo o tempo, pela palavra que é viva e que diz que todo joelho se dobrará diante dele, que Deus está te chamando nesse momento a ter um particular com Ele. O Senhor sim, quer sim te tratar, o Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer te salvar. Essa é a palavra. Se tu deixares, se tu permitir que Ele entre na tua casa, Ele vai ceiar contigo e com todos aqueles que estiver no banquete, vai poder sentir a presença dEle sobre a tua vida. E isso você vai poder transparecer
todos os lugares onde tu pisares a planta dos teus pés, tu vai poder dar testemunho que esse Deus é na tua vida. Então, resta somente a tua escolha, e eu deixo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tudo que ocorreu no carnaval é espiritual. Deus está sim estreitando a terra, Deus está renovando a terra, Deus está separando os profetas dele. E por que você não pode fazer parte, né, dessa nova fase ao qual Deus está te chamando para ser discípula dele? Venha, porque todos nós vamos estar aqui de braços abertos para te receber nessa caminhada que é mesmo coisa de gente valente, gente guerreiro, gente que ama com vontade, que abraça com vontade. E a gente tem muita alma para ganhar para o nosso Senhor Jesus e fazer essa extensão até os confins da terra. Te amo em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para ti. Viu? Que você se recupere na presença de Deus. Porque algo assim, se você não se permite, a gente não pode nem mesmo orar. Porque a gente crê que cada um age conforme as suas sementes. Cada um deseja e faz conforme o seu conhecimento espiritual. E eu desejo que você venha aprender mais de Deus e se permita a fazer morada com Ele em todos os momentos que você convide Ele a entrar na sua casa, fazer morada com você, com tudo que Ele já te deu como herança, que Deus possa estar na tua frente, te abençoando cada vez mais. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, encerro aqui com gratidão a Deus por este chamado, em nome daquele que está sobre todo o nome, aquele que é médico dos médicos, e Ele pode te curar, te sarar, te transformar, fazer uma nova criatura, ou melhor dizendo, filha legítima, herdeira de tudo. Amém? Louvado seja Deus.